Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não poderá ser meu discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Teu caminho, ó Jesus, é o meu lugar. Com tuas marcas eu quero me marcar, sofrer na dor pra perdoar. Eu quero obedecer tua voz, sacrificar-me por amar. Eu quero te imitar, Jesus, vidas restaurar. Eu quero ir além do véu, romper o impossível. Me ajude a caminhar. Quem escolhe o teu caminho, flores não vai encontrar. Pra voltar, mas quem escolhe o teu caminho, além de tudo encontrará a maior das recompensas que alguém pode ganhar: vida eterna.
escolhe o teu caminho. Flores não vai encontrar, vem coroas de espinhos, vem motivos pra voltar. Mas quem escolhe o teu caminho, além de tudo encontrará a maior das recompensas que alguém pode ganhar: vida eterna. Irmãos, o início do evangelho que nós acabamos de ouvir nos traz palavras duras da parte de Jesus. E a caminhada que nós fazemos com Jesus, por vezes, é bastante exigente. Caminhar com Jesus, já tive a oportunidade de dizer isso algumas outras vezes, caminhar com Jesus, e quem faz um caminho sério com Jesus sabe que, por vezes, exige um pouco de nós. E como nós cantávamos, nesse caminho, por vezes, nós vamos encontrar espinhos, nós vamos encontrar incompreensões, nós vamos encontrar cruzes, como ouvimos no evangelho da missa de hoje. No início do evangelho nós ouvimos ouvimos Jesus dizer que se alguém vai a Ele, mas não se desapega do seu pai, da sua mãe, da sua mulher, dos seus filhos, dos seus irmãos, das suas irmãs e até da própria vida, essa pessoa não pode ser discípulo de Jesus. Aquele que não é desapegado, aquele que não se desapega das pessoas, não pode trilhar esse caminho de discipulado com Jesus. No fundo, Jesus está dizendo para nós, irmãos, no dia de hoje, que às vezes é necessário arrumar algumas coisas dentro de nós, dentro do nosso coração. Ele está dizendo para nós que se você ama seu pai, a sua mãe, seu irmão, seus filhos, mais do que a ele, como ouvimos no próprio evangelho, é difícil segui-lo. Se você, e na verdade ele está dizendo para nós, você não pode amar mais as outras pessoas do que a mim. É como se ele estivesse dizendo para cada um de nós: quando a sua história comigo vai bem, quando aquilo que você tem vivido comigo vai bem, você consegue arrumar todo o resto. Diante desse evangelho, Jesus está arrumando a gente, arrumando dentro de nós. Como se Jesus dissesse para cada um de nós também: quando você tem uma história de verdade comigo, você consegue viver um pouco melhor a sua história com os seus pais, com a sua mulher, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus irmãos. Mas se essas pessoas se tornam o primeiro lugar e você coloca Jesus de lado, como se não precisasse dele, como se não contasse com ele, você está virando as coisas de cabeça para baixo. Jesus quer colocar as coisas no seu devido lugar. Irmãos, nós sabemos que por vezes é desse jeito, por vezes nós colocamos pessoas acima, no lugar ou acima de Deus. E existem momentos também que na nossa relação com as outras pessoas, nós só não desistimos de outras pessoas por amor a Deus. Por isso eu dizia anteriormente que se a nossa relação, se a nossa história com Deus vai bem, nós conseguimos arrumar todo o resto. Se a nossa história, se a nossa comunhão com Deus vai bem, todo o resto vai bem. Quando nós colocamos Jesus, isso que o Evangelho quer nos dizer no dia de hoje. Quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar na nossa vida, todo o restante vai indo para o lugar. Mas quando quase nós não lembramos de Jesus, quando não lembramos que Ele merece o primeiro lugar na nossa vida, mas nos jogamos em cima de alguém, em cima de outras pessoas, com expectativas exageradas, as coisas desandam.
Por vezes, irmãos, quando nós colocamos pessoas acima de Deus, nós cobramos que tais pessoas deem a cada um de nós até o que elas não têm para nos dar. Vocês sabem que isso é verdade. E por vezes nós até dizemos para algumas pessoas: você é minha vida. A nossa vida, irmãos, é Jesus Cristo. Ele mesmo disse para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele, nós vamos querer das pessoas, nós vamos querer depositar a nossa confiança, a nossa esperança nas pessoas e vamos exigir de outras pessoas o que elas não podem nos dar, o que elas não têm para nos dar. Irmãos, a sua vida, a minha vida é Jesus. Temos que sair dessa igreja hoje com essa certeza. E quando nós começamos a dizer para outras pessoas: você é minha vida, nós estamos depositando fardos, estamos jogando fardos sobre outras pessoas e fardos que essas outras pessoas não dão conta. A nossa vida se organiza quando Jesus está no lugar que é dele, no primeiríssimo lugar. Por isso, certamente, Jesus faz questão de especificar as pessoas. Ele não disse: você não pode amar mais as pessoas do que a mim. Ele especificou e disse: você não pode amar seu pai mais do que a mim. Você não pode amar sua mãe. Você não pode amar seus filhos. Não pode amar a esposa, o marido. Jesus fez questão de especificar. E depois, continuando no evangelho que nós ouvimos na missa de hoje, Jesus disse: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, ou seja, e não me segue, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz, quem não toma a sua cruz e não me segue, não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, nenhuma pessoa que segue Jesus, hoje estamos falando desse discipulado, desse segmento, nenhuma pessoa que segue Jesus sem cruz. Todos nós temos cruzes. E a cruz, por vezes, vai ser aquele momento de cada dia que nós precisamos abrir mão de nós mesmos. Aquele momento que nós temos que dizer não para nós mesmos. Por vezes teremos que dizer, lembra que o padre disse no início da homilia, que o caminho com Cristo é exigente. Porque por vezes teremos que dizer não para as nossas vontades, para nós mesmos. E para assim continuar caminhando com Ele, para assim continuar seguindo Jesus. A nossa vontade, irmãos, por vezes diante de algumas situações é de pagar o mal com o mal. Mas aí aquele que está seguindo Jesus, aquele que está fazendo um caminho de discipulado, diz para si mesmo e diz para o Senhor: não, Senhor, me ensina a perdoar. E nesse dia, essa é a cruz que o discípulo de Jesus deve carregar. A nossa vontade, por vezes, também é de nos vingar diante de algumas situações da nossa vida. Mas aquele que está seguindo Jesus abre mão disso para caminhar com Jesus perdoando. Aquele que está fazendo um discipulado com Jesus, por vezes tem no coração o desejo de guardar ressentimento diante de algumas situações para com alguém que o feriu, alguém que o fez mal. Mas de repente a cruz que esse discípulo de Jesus precisa por vezes ajeitar no ombro é essa: não ficar repetindo as queixas, como nos diz o Salmo, não guardar mágoas em relação a outra pessoa, porque o meu Senhor disse, porque o próprio Senhor disse para cada um de nós: ora por aquela pessoa que te feriu. E aquele que está caminhando com Jesus faz isso, decide fazer isso, decide rezar por aquela pessoa que por vezes nem tem ideia do quanto machucou. E quando o discípulo de Jesus, irmãos, diz não para o seu ressentimento, diz não para as suas mágoas,
Diz não para o seu direito de guardar mágoa, porque às vezes achamos que temos o direito de guardar mágoa no nosso coração. E quando o discípulo de Jesus diz não, o Padre dizia anteriormente, né? Por vezes teremos que dizer não. Quando ele diz não para essas coisas, ele diz sim para Jesus. E o segue e vai atrás dele. Isso é seguir Jesus. O seguimento de Jesus tem consequências práticas na vida de cada um de nós. Por vezes essa cruz que Jesus fala no evangelho que nós ouvimos hoje, irmãos, pode ser aquele desejo de despejar tudo sobre alguém, de falar tudo o que pensa. Por vezes a cruz vai ser abrir mão de algo que é bom para cada um de nós, para cuidar de alguém. E cada um de nós hoje somos chamados a descobrir qual é a nossa cruz e arrumá-la nos ombros. Lembremos da imagem de Jesus, olhemos para a cruz de Jesus, mas possamos trazer à nossa mente, ao nosso coração, a imagem de Jesus carregando a própria cruz naquela subida para o Calvário. E também nós hoje somos chamados a ajeitar a nossa cruz no ombro, porque Jesus disse para cada um de nós: quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O Padre dizia no início da Santa Missa que hoje nós estamos comemorando 100 anos do Congresso Eucarístico. E um congresso, algo que aconteceu com o intuito de reunir as pessoas em volta da Eucaristia, em torno da Eucaristia. E a igreja viveu esse congresso. E nesses dias nós estamos celebrando os 100 anos. Irmãos, cada vez que nós vamos à Santa Missa, cada vez que vamos à igreja para adorar o Senhor, cada vez que participamos da Eucaristia, nós passamos com Jesus. Lembremos da palavra Páscoa, nos ajuda a entender isso. Páscoa significa passagem. E quando nós vamos à missa, quando vamos à Eucaristia, nós passamos com Jesus de um mundo, de uma vida que talvez a gente não veja tanto sentido para uma vida nova, para uma vida de comunhão com Deus, para uma vida de amizade com Deus. Aqueles que vêm à missa são chamados a essa vida de comunhão, a essa vida de amizade. E cada vez que nós celebramos a Eucaristia no altar de Deus, nós somos transformados por Ele, nós somos alimentados por Ele, nós passamos a ter com Jesus uma vida nova. E hoje, nessa celebração desse Congresso Eucarístico, nós somos chamados a contemplar a Santíssima Eucaristia e com a certeza daquilo que a igreja nos ensina. No Santíssimo Sacramento nós temos presente Jesus. Naquela pequena hóstia, depois de consagrada, temos Jesus presente. E mais ainda, com Ele nós temos vida nova, meus irmãos. Por Ele nós somos alimentados, Ele concede a cada um de nós uma vida nova e cheia da fortaleza de Deus. Irmãos, aquele que nós recebemos na comunhão é o próprio Jesus. Por vezes a gente perde um pouco isso. A gente comunga aos domingos, mas nós perdemos um pouco. Lembro até da missão aqui dos nossos ministros da Eucaristia, de levar a comunhão, de distribuir a comunhão. Vocês não percam isso de vista. Aquele que vocês estão levando, aquele que vocês distribuem, aquele que os fiéis recebem é o próprio Jesus. E hoje é dia de nós nos encantarmos com essa presença real de Jesus na vida de cada um de nós. Na Eucaristia, Jesus está realmente presente. A gente ouve essa expressão presença real, mas por vezes nos falta a noção do que de fato é. Jesus está realmente presente. E talvez você já tenha se deparado com pessoas que, vamos trazer para a realidade da nossa vida, com pessoas que parecem estar presentes, mas na realidade não estão. Por vezes
numa conversa com alguém, nós estamos conversando com alguém e parece que a outra pessoa não está nos ouvindo, parece que a outra pessoa com quem estamos conversando está longe. E até mesmo conosco pode ter acontecido isso em algum momento. A pessoa falando e nós estávamos ali de corpo presente, mas a mente e o coração estavam longe, pensando nos nossos problemas, nas nossas coisas, nas nossas preocupações. Irmãos, nós vivemos em um mundo em que existe muita gente, mas que ao mesmo tempo tem muita solidão, muitas pessoas sozinhas, porque às vezes não há presença. Às vezes nos falta presença por inteiro. Todo mundo perto um do outro, próximos um do outro, mas não há presença real. E nós estamos celebrando hoje a presença real de Jesus. Jesus está na nossa vida de verdade. Jesus está conosco de uma forma atenta por inteiro. Quando você vem à igreja, quando você conversa com Ele, quando você o recebe na Santa Missa, Jesus está inteiro por você e para você. Ele quer te ouvir, Ele quer falar com você, quer falar a você. Ele quer receber o seu sim. Ele quer dar a você as luzes dele. São Tomás de Aquino nos diz que Jesus se dá por inteiro. Ou seja, isso significa que nós podemos contar com Ele por inteiro. Quando nós o recebemos na comunhão, quando nós contemplamos Jesus no altar, Ele está se dando por inteiro, irmãos, a mim e a você. Ele está realmente presente. Mas o problema é que, por vezes, nós não nos damos a Ele por inteiro. Ele se dá por inteiro a nós, mas nós não somos capazes de nos dar por inteiro a Ele. O Evangelho nos falava disso também. Nosso coração, por vezes, está dividido. Nosso coração não se dá por inteiro. Nós, parece, que nós nos aproximamos de Jesus e dizemos: Jesus, eu preciso de Ti nisso aqui, mas nessa situação eu peço que agora você não mexa. Por vezes parece que a nossa oração é assim, irmãos. Às vezes há situações na nossa vida que nós não queremos que Jesus mexa. Nossas ações dizem para Ele: aqui vai ser do meu jeito, aqui vai ser da forma que eu quero hoje. Irmãos, lembremos, Ele se dá por inteiro, mas por vezes nós não confiamos, nós não nos damos a Ele por inteiro, nós retemos coisas conosco, nós queremos as coisas do nosso jeito, nós queremos ter o controle de todas as coisas, e talvez a nossa vida seria de outra forma se Ele viesse por inteiro, como Ele vem, como Ele se dá a cada um de nós, e nos encontrasse também nos dando a Ele por inteiro. Às vezes nós estamos aqui na igreja, às vezes nós estamos diante do Senhor, mas nós estamos como que em pedaços. Nós dizemos para Ele: eu te entrego isso, Senhor, mas isso aqui não. Aqui eu permito que o Senhor faça a sua vontade, mas aqui que se faça a minha vontade. Irmão, se Ele nos encontra por inteiro nas mãos dEle, Ele realiza muitas coisas boas na vida de cada um de nós. Contemplar Jesus na Eucaristia, receber Jesus na Eucaristia, como faremos daqui a alguns instantes, irmãos, torna o nosso coração sensível para que nós continuemos encontrando com Ele ao longo de todo o nosso dia, ao longo de toda a nossa semana, ao longo de toda a nossa vida. Lembrava agora uma santa na igreja, Santa Gema Galgani. Ela comungava e passava o dia em ação de graças. Sabe aqueles pequenos minutos que nós fazemos de ação de graças depois que comungamos? Ela passava o dia inteiro lembrando daquela comunhão. Quando você vem à missa no domingo, ou quando você vem à missa durante a semana, quando você
adora Jesus na Eucaristia, é como se os seus olhos, os olhos da fé, estivessem se abrindo e o Senhor estivesse ajudando você para que ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, ao longo da sua vida, você possa reconhecer as 1000 maneiras que Ele encontra para estar perto de você. O Santo Tomás de Aquino escreveu um texto sobre a Eucaristia, inclusive no dia de Corpus Christi, nós rezamos, nós cantamos esse texto, e ele diz lá que nesses pequenos sinais é o Cristo que nós temos. E é assim que nós católicos acreditamos. Os sinais, aquilo que nós vemos, o pão e o vinho, como veremos daqui a pouco. Nesses sinais nós sentimos o gosto de pão, sentimos o cheiro de vinho, mas o que nós temos é Jesus. Os sinais são pequenos, mas o que eles carregam escondido dentro deles é algo grande, meus irmãos. Irmãos, quando nós nos acostumamos com a Eucaristia, no bom sentido de dizer, nós aprendemos a olhar a vida de outro jeito. E nós percebemos que na nossa vida existem muitos sinais de que Deus está conosco. Pequenos sinais que mostram que temos Jesus ao nosso lado e percebemos a presença dele na nossa vida. Uma presença real, como o padre dizia anteriormente, na qual nós podemos confiar e que pode trazer paz ao coração de cada um de nós. Quando você convive com Jesus na Eucaristia, quando você fala com Ele, quando você faz ação de graças, quando você vai à igreja, quando você vai à missa, quando você comunga, você é chamado a olhar para Ele com os olhos da fé. De forma que não devemos nos deter naquilo que nós vemos, porque vemos pão e vinho, porque do contrário não aproveitamos nada. Somos chamados a nos deixar conduzir pela fé, nos deixar levar pela fé, a perceber Deus agindo na nossa vida. Se participamos da missa com atenção, se adoramos Jesus Eucarístico, se falamos com Ele, se aprendemos com Ele quando o recebemos, Ele vai ensinando cada um de nós a olhar para a nossa vida com os olhos da fé. E ser cristão, irmãos, é aprender desse mestre, é estar sempre, durante toda a vida, aprendendo de novo com Ele. Porque por vezes a gente se afasta nesse discipulado, nós vamos por outros caminhos. Ser cristão é alimentar-se de Jesus, de forma que a sua presença seja sustento para a nossa vida durante todo o dia, ao longo do dia. E a presença, perceber a presença dele que abraça cada um de nós, que acompanha cada um de nós, mesmo nos menores detalhes. Por vezes, coisas pequenas, a gente pode pensar que Deus não está presente, mas está nos mais ínfimos sinais da nossa vida. E quando nós nos tornamos discípulos do Mestre, como ouvimos no Evangelho, Ele nos encanta cada vez mais. Nos sentimos encantados, envolvidos por Ele. O Santo Tomás de Aquino também diz, nesse hino que usamos no dia de Corpus Christi, hoje também é um dia eucarístico, ele diz assim, que o nosso louvor sempre se exceda. Santo Tomás de Aquino diz, que o nosso louvor sempre se exceda, ou seja, lembrar de Jesus e sempre encontrar um motivo a mais para louvar, um motivo a mais para agradecer. O louvor vai exceder, vai além do nosso lamento, vai além das nossas reclamações. Que no dia de hoje podemos acolher esse convite de Santo Tomás de Aquino, sempre exceder o nosso louvor. Quando nós pensarmos que já agradecemos, que já louvamos a Deus por tudo, que possamos lembrar dele e Ele vai dar um motivo a mais para que cada um de nós possamos
louvá-lo cada vez mais. Quando nós tivermos a impressão de que só temos motivos para reclamar, que na nossa vida estamos reclamando muito, que possamos lembrar dele e que ele seja sempre o motivo para agradecer. A presença de Jesus, irmãos, que só nós temos, é o maior dom que nós temos, a presença de Jesus na Eucaristia. Que nós possamos aprender no dia de hoje, resumindo tudo aquilo que partilhamos no dia de hoje, que possamos aprender a nos dar por inteiro, a dizer para Jesus: Jesus, hoje eu quero me dar por inteiro a Ti. Um pouco menos aos pedaços. Um pouco menos aos pedaços. Às vezes nos damos a Deus dessa forma. Te dou isso, Senhor, transforma isso, mas isso aqui não. Que Ele encontre no nosso coração, irmãos, rendição, entrega. Que você possa dizer para o Senhor nesse domingo, nesse início de semana: hoje eu me dou por inteiro a Ti, Senhor. Hoje eu coloco o meu coração neste altar, trazendo tudo que eu tenho, tudo que sou, tudo aquilo que eu vivi nessa semana, eu deposito neste altar, no altar de Deus, e ofereço como um sacrifício. E diga para Ele: Senhor, o Senhor pode mexer no dia de hoje, faz do Teu jeito, nada é meu, tudo é Teu, eu sou inteiro Teu, e nas Tuas mãos tudo está seguro.